Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e vamos dar início aí ao nosso curso de Cálculo 2. Bom, nessa primeira aula vamos falar um pouco então sobre processo de integração por substituição trigonométrica, tá? E vamos trabalhar o primeiro caso dessa substituição. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem enviar mensagens por e-mail que está aqui na tela, nossa página no Instagram e no nosso canal no YouTube. Importante que você faça a sua inscrição no canal para que você se mantenha sempre atualizado, beleza? Vamos discutir um pouco então a integração por substituição trigonométrica. Primeiro caso, o integrando vai conter expressões do tipo raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado, em que o a é maior do que zero. O a é um número real. Bom, não necessariamente, pessoal, precisa trazer essa ideia da raiz quadrada. Geralmente vem, tá? Qual que é a ideia a ser trabalhada? Chamar x, por isso é uma substituição trigonométrica, porque no lugar do x a gente vai trabalhar com uma função trigonométrica, seno de θ. Então a ideia é chamar x de a seno de θ. Consequentemente, né, pessoal, a gente vai usar essas ideias aqui depois. O seno de θ pode ser dado por x sobre a, e aí eu posso fazer uma leitura de que θ é igual ao arcosseno de x sobre a. Outra coisa importante é que se x é igual a seno de θ, a derivada de x em relação a θ é a, é uma constante multiplicativa, permanece, e a derivada do seno é o cosseno, então por isso que fica dx dθ igual a cosseno θ. Ok? A gente vai usar essas ideias depois, eu vou comentar onde que eu vou aplicá-las. Bom, dá uma olhada então como que ficaria o meu integrando contendo raiz quadrada de a quadrado menos x quadrado após essa substituição. No lugar do x eu estou colocando então a seno de θ. Como é ao quadrado, a gente já viu em propriedades de potência que quando eu tenho uma multiplicação numa potência, eu posso distribuir esse expoente. Então ficaria a quadrado seno ao quadrado. Colocando um a quadrado em evidência, eu fico com 1 menos seno ao quadrado entre parênteses, que nada mais é do que cosseno ao quadrado. Basta você relembrar a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. E aí, raiz quadrada de a quadrado cosseno ao quadrado simplesmente ficará a cosseno de θ. Ok? Vamos ver por meio de um exemplo como que ficou essa ideia? Então veja só, imagine que eu tenho essa integral para resolver. Repare que não é uma integral primitiva, ou seja, sua resolução sai como se fosse uma ideia de antiderivada, né? Não é uma primitiva. 2. Não se trata de uma substituição simples, já que a função mais interna que você tem, 9 menos x quadrado, o du não aparece, né? Não tem uma cara de um modelo de funções por partes, tá? Então a gente caminha para a ideia de substituição trigonométrica. Percebe a presença do integrando, é do tipo a ao quadrado menos x quadrado, em que o a vale 3, para que quem está ao quadrado ali é 3. Então eu vou chamar x de a seno de θ. No meu caso, o a vale 3 seno θ. Portanto, dx dθ será 3 cosseno de θ, dx então é 3 cosseno θ dθ. Vou substituir essas informações na minha integral. Então vamos lá. Ficaria integral de raiz de 9 menos, quem é x? 3 seno de θ ao quadrado. Quem é dx? Acabei de achar, 3 cosseno θ dθ. Embaixo, quem é x quadrado? Repara, pessoal, que ao fazer a substituição, eu fiz uma mudança de variáveis. Então, a minha nova integral só pode conter essa nova variável θ, tá? Não pode conter x mais. Então, a nova integral minha, simplificando algumas coisas aí, né? Ficaria integral da cotangente ao quadrado de θ dθ. Só ir simplificando, usando relações fundamentais, você vai chegar nessa ideia. A integral da cotangente ao quadrado de θ, pessoal, é uma integral que a gente já viu lá no cálculo 1. Como que eu posso resolvê-la?
né? A ideia é, mais uma vez, usar uma das relações fundamentais da trigonometria, que fala que cotangente ao quadrado pode ser escrito como cossecante ao quadrado menos 1, tá? Separa essa integral, já que a integral da subtração é a subtração das integrais. Ficou faltando um dθ nessa primeira integral, né? Então ficaria integral de cossecante ao quadrado de θ dθ menos 1 dθ. E aí, essa integral da cossecante ao quadrado é uma primitiva, a resposta é menos cotangente de θ, e a integral de dθ, obviamente, é só menos o θ. Finalizou a integral, Ávila? Não. Por quê? Porque a pergunta, o exercício original, traz a variável x. Você usou uma substituição introduzindo uma nova variável θ, mas a gente deve voltar a essa substituição para que a resposta seja em x. Como que a gente faz isso? Bom, vamos ver então. Então a nossa resposta deu menos cotangente de θ menos θ. Ok, repare que lá no início a gente usou a ideia de que x poderia ser dado por 3 seno de θ. Isso significa que o seno de θ é x sobre 3. O seno é uma razão trigonométrica, que pode ser feita num triângulo retângulo, envolvendo a relação entre lado e ângulo. Então, olhando para o triângulo retângulo, se eu tenho θ, aquele ângulo lá em cima, repare que seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso significa que meu x é o cateto oposto e a hipotenusa é 3. Só assim seria verdade que seno de θ é igual a x sobre 3. Bom, mas eu preciso da cotangente, que a gente sabe que é o inverso da tangente. Se a tangente eu preciso de cateto oposto e cateto adjacente, na cotangente eu vou precisar do cateto adjacente e do oposto. Repare que o cateto adjacente a esse ângulo θ eu não tenho, mas pode ser facilmente achado por Pitágoras. Então eu chego que A é a raiz quadrada de 9 menos x quadrado. Portanto, a cotangente de θ pode ser escrita como cateto adjacente sobre cateto oposto, o inverso da tangente. E aí, pessoal, a gente está pronto para dar a resposta em x. A integral pode ser dada por menos a cotangente menos θ. Quem é θ? Bom, repara que se seno de θ é x sobre 3, θ nada mais é do que o arco, o ângulo, né, cujo seno é x sobre 3. É uma maneira da gente isolar o ângulo, ok? A ideia de inversas trigonométricas também serão tão importantes aqui para nós. Mas a constante fundamental aí no processo de integração. Beleza? Esse foi o primeiro caso. Na próxima aula a gente comenta um segundo caso, que é uma maneira diferente como pode aparecer o integrando. Bons estudos, até a nossa próxima aula. Valeu!